Hoje, domingo 25 de junho de 2017, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, passamos a apresentar o programa Momentos com Cristo da Igreja Batista Itacuruzá, na Tijuca, que leva até você a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A apresentação, Jadson Rangel, direção do pastor Israel Belo de Azevedo, produção Josinete Pinto e Silva, transmissão Jean Carlos Carvalho. Equipe de apoio temos Alci Menezes, Alexandre Bonfim, Fátima Marins, Magali Gramacho, Marcelinho Menezes, Márcia Rocha e Sérgio Nogueira. Saudamos todos os nossos ouvintes com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu amado pastor Alceni Mota. Bom dia, Jadson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Gostaria de iniciar o nosso programa nesta manhã com dois versículos que foram marcantes na vida de Josué, numa etapa muito importante da sua vida, quando ele substituía o grande líder Moisés. E lá no capítulo 1 de Josué, versículo 8 e 9, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o versículo 9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Que essa seja uma verdade também na sua vida. Vamos iniciar o programa falando sobre o nosso pastor. Sim, Jadson, a ausência do pastor Israel nesta manhã se justifica em função de um compromisso, que ele tinha lá em Campo Grande, no Espírito Santo, cidade em que ele nasceu, e ali foi pregar numa igreja, e por isso a ausência dele nesse domingo em nossa igreja. Pastor Alceni, o mundo está conturbado. Tivemos um incêndio muito grande em uma terra muito querida, que é Portugal, e todas estão em nosso coração, mas é um povo que está mais ligado em função até do descobrimento do Brasil, não é, pastor? É verdade. Eu gostaria que o senhor orasse para que deem tranquilidade a essa gente, que Deus olhe por eles, e não só por eles, mas pela paz no mundo e pela saúde de todos os que estão ouvindo nosso programa. Pai amado, nós queremos nesta manhã te agradecer pelo nosso deitar, te agradecer pelo nosso dormir e te agradecer também pelo nosso levantar. Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas faltas e atender, ó Deus, as nossas necessidades. Como o Jadson acabou de falar, esse povo, nosso irmão, nossos amigos ali de Portugal, que sofrem e choram agora a perda de tantas pessoas ali naquele incêndio. Que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha dar o consolo necessário, ó Deus, para que eles possam superar esse momento tão difícil. Toma aquela nação em Tuas mãos, toma, ó Deus, o nosso mundo, como um todo em Tuas mãos, porque o nosso mundo tem sofrido. Tantas pessoas passando por tantas necessidades, e nós confiamos no Senhor, e só no Senhor confiamos. Toma a nossa nação, o Brasil, em Tuas mãos. Dá sabedoria, dá orientação aos nossos governantes, ó Deus, para que possamos, muito em breve, ter uma nação em que todas as pessoas possam se alegrar no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Alceni, como sempre, eu sempre fico curioso para saber a pergunta da semana que vem, mas eu queria saber se o pastor Israel deixou uma boa pergunta para nós hoje. Sim, Jadson, como sempre, o pastor Israel sai, mas deixa já pronto aqui as perguntas para os nossos ouvintes. Mas seria bom, eu tenho certeza que o pastor Israel está nos ouvindo, que o senhor, uma saudação para o pastor Israel. Pastor Israel, a pedido do Jadson e também ao nosso desejo, que o Senhor esteja abençoando aí no seu compromisso nessa manhã, que Deus possa falar através do irmão aí a esta amada igreja. Muito bem, então vamos à pergunta? Sim, a pergunta dessa manhã diz: durante quantos dias Paulo ficou cego após sua conversão? Paulo se converteu e teve um período em que ele ficou cego. E a pergunta é exatamente essa: quantos dias foi que ele permaneceu assim, sem enxergar? Então, nós vamos passar o número de telefone para você. Se você sabe a resposta, nos telefone
3344-9701, 3344-9702, 3344-9706, 3344-9712 e o WhatsApp do pastor. Tenho certeza que ele está lá ligado em nós. E esse telefone é o 98604-4120. Eu vou repetir, 98604-4120. Por que estou repetindo o telefone do pastor? Porque ele não só atende a você na pergunta, vai ser difícil de fazer essa ligação, pastor? Não, né? Não. Normalmente ele telefona e... Ele está em contato com o pessoal aqui direto. Plenamente. Então está valendo. 98604-4120, então, esse é o telefone do pastor. E para qualquer pergunta que você queira fazer, tenho certeza que ele vai lhe atender com o maior carinho e vai tentar, dentro do possível, lhe ajudar também. A semana, como é que está, pastor? A semana nós iniciamos com esse nosso domingo, né, Jades, com uma programação muito boa aqui na nossa igreja, com os cultos normais e durante a semana todas as nossas atividades. Então vamos falar da programação de hoje. Sim, nós temos agora na parte da manhã, às 9 horas, nosso primeiro culto, em onde eu estarei pregando, no segundo também. No terceiro culto, às 17h30, nós vamos ter uma programação aqui muito bonita, da turma do francês. Muitas pessoas estão convidadas, o culto vai ser bilíngue, né? Então, você que tem a oportunidade de estar conosco, conhecer a nossa igreja, você não precisa, né, se ausentar da sua, porque o nosso horário é um horário diferente das outras igrejas, então você pode vir aqui às 17h30 e vai participar de uma programação muito especial, muito bacana, preparada pela nossa irmã Sueli e toda a sua turma ali do francês. Às 19h30, nós terminamos as programações do nosso domingo com o nosso quarto culto. O pastor Cleudaí vai pregar aqui, no último culto, né? Mas nós temos coros hoje também, cantando em nossa igreja. Sim, nós temos coro masculino na parte da manhã, depois também outros coros que vão atuar aí ao longo do domingo. Nós temos Terça Inspirada. O que o senhor fala dessa programação nossa também, da Terça Inspirada? Terça Inspirada é uma programação que a gente tem desenvolvido aqui já há alguns anos, Jadson, e eu estou atualmente falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante, um momento muito importante, né, na história do cristianismo, né? A gente já falou do contexto histórico desse momento e agora estamos estudando e expondo a carta de Paulo aos Romanos, que foi uma carta muito importante, né, nesse instante onde Lutero teve a sua mentalidade, o seu pensamento mudado, e vários outros grandes reformadores tiveram na carta de Romano também um momento muito importante para o seu modo de pensar. E a gente tem feito agora, toda terça-feira, a exposição dessa carta, né, comentando versículo por versículo. Essa, no caso, é a nossa Terça Inspirados, onde nós oramos, nós cantamos, nós temos um momento muito gostoso aqui. E a Reforma Protestante, tem pessoa falar também qualquer coisa no boletim sobre a Reforma Protestante, é isso? Pois é, a Reforma Protestante é o que a gente tem enfatizado aqui às terças-feiras, que foi, né, a gente nesse ano estamos completando aí 500 anos dessa reforma, que foi um momento em que a igreja, né, os pensadores daquele instante vieram tentando trazer a Bíblia para dentro da religiosidade que era praticada ali naquele instante. Então, a igreja estava fora do contexto da Bíblia, e a Reforma Protestante traz a igreja para dentro da Bíblia. Pastor, a nossa igreja, quando canta, é uma coisa linda, maravilhosa, não é verdade? Nós temos coros aqui maravilhosos. Agora, às 18 horas, os cultos da quarta-feira, a oração também é primordial em nossa igreja, é o principal, é a base de uma igreja, na verdade, é a fé. É verdade, Sérgio. Nós temos vários momentos aqui de oração durante a manhã, né, da nossa semana, né, sempre a irmã Vilma, que é a nossa coordenadora do momento de oração, né, da visão de oração, ela tem junto com o seu grupo, né, que está daqui dando a oportunidade para as pessoas estarem orando. Na quarta-feira, o pastor José Maurício tem um culto dele de oração, que começa às 19 horas, também com um momento muito, né, agradável, onde cantam hinos, né, do cantor cristão, onde tem uma meditação da palavra de Deus e momentos de oração, de intercessão, em que a gente ora pelos nossos missionários, a gente ora pelos nossos problemas, pelas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida e no nosso dia. Eu fico feliz da vida, satisfeito, porque o pastor Israel ele tem sempre uma preocupação.
ele está sempre nos deleitando com livros falando sobre a Bíblia e pedindo, incentivando a leitura da Bíblia. Nós temos aqui grupos de leitores da Bíblia. É com o senhor também isso? Sim, Jadson, nós temos um grupo aqui às quartas-feiras, né, que antecede, inclusive, o culto do pastor José Maurício, que começa às 16 horas, vai até às 19. Nós temos 3 horas em que nós lemos a Bíblia oralmente, né, e fazemos o comentário de capítulo por capítulo da jornada, da 12ª jornada de leitura da Bíblia. A nossa igreja já há muito tempo, né, tem estimulado os seus membros a lerem a Bíblia, e nós estamos na 12ª jornada. O que é isso? Né? Ao longo de 2 anos, nós lemos a Bíblia toda. Então, nós começamos no início desse ano, em janeiro, e no final de 2018, nós vamos ter lido a Bíblia toda. E, semanalmente, tem alguns capítulos de alguns livros que são, né, levados para que as pessoas estejam lendo. Nós nos reunimos às quartas-feiras, lemos todos esses capítulos e meditamos nele, né? Pastor Jael costuma vir de 18 a 19 para também fazer ali um comentário sobre esses textos. É interessante que nós temos que ter gente preparada para isso. E nós temos classes de discipulado aos domingos. Como é que funciona, pastor? O pastor José Maurício está à frente dessas 2 classes, né? Uma classe que funciona às 9 e também às 11 horas, preparando as pessoas, né, para a vida cristã, esse início da caminhada cristã, dando os princípios, né, bíblicos que nós praticamos, as doutrinas bíblicas. São momentos muito, muito interessantes, já disse, que todo crente precisa ter. Existem pessoas que estão na igreja há vários anos, né, e não conhecem os princípios bíblicos, né, a questão do sentido do batismo, da própria ceia, né, o que é ser uma nova criatura. E a base, principalmente, do cristão, né? Exatamente, exatamente. Então, eu creio que todo crente, né, ele precisa estar numa escola bíblica dominical, porque nós nunca sabemos tudo, né? Nós sempre precisamos aprender. E como dizia lá o grande filósofo, quanto mais nós sabemos, mais nós percebemos que nada sabemos. Então, por isso, você precisa estar numa escola bíblica dominical, sempre procurando aprender um pouco mais de Deus. O senhor tem um trabalho muito bonito e começa a incentivar, a partir de agora, aquela visita a Amazonas. Sim, Jadson, nós já estamos com as inscrições abertas para o Itamazônia 2018. Nós fomos em 2015, 2016, 2017 e vamos agora também em 2018, no período de 28 de abril a 5 de maio, estarmos lá junto aos ribeirinhos, né, num trabalho muito marcante, com atendimento odontológico, atendimento médico, atendimento às crianças, atendimento às famílias ribeirinhas. Nós levamos kits odontológicos, levamos cestas básicas, levamos presentes. É um trabalho muito bacana, muito impactante, que aquelas pessoas que vão, elas, inevitavelmente, elas voltam impactadas e refletindo sobre as suas prioridades, que é algo que, às vezes, a gente não para pensar, em função do ritmo de vida que nós levamos na grande cidade, mas quando você se defronta com uma realidade completamente diferente da sua, você, inevitavelmente, para e reflete sobre as suas prioridades. Eu acho que o cristão está sempre ajoelhando e orando. E nós temos que falar alguma coisa sobre horas de oração. A nossa igreja também se preocupa com isso. Sim, como a gente já mencionou, né, a irmã Vilma, que é a coordenadora aí do Ministério de Oração, tem aberto espaço aí para vários momentos em que as pessoas estão reunidas, estão orando, estão clamando pela situação do nosso país. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, em que muitas famílias estão passando por grandes necessidades. Então, mais do que nunca, Jadson, como você mencionou, a gente precisa dobrar os nossos joelhos, a gente precisa estar diante do Senhor, para que as nossas forças sejam renovadas, porque os problemas, às vezes, exaurem as nossas forças. São problemas financeiros. Tem pessoas que estão trabalhando e não estão recebendo, é um cúmulo. Mas é a verdade do nosso contexto hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, isso tem afetado, né, as famílias em vários aspectos, inclusive na própria saúde. As famílias estão ficando doentes em função dessa necessidade, porque é muito difícil você imaginar que você vai trabalhar o mês todo, vai chegar no final do mês e você não tem segurança de que você vai receber o seu salário. As contas vão chegar, a conta de luz, a conta de gás. Querendo ou não. Pois é, e o seu salário não chega. Então, isso traz um problema muito sério, né, tanto físico quanto emocional,
para as nossas famílias. Por isso nós devemos orar e estamos orando por isso. Vamos voltar à pergunta? Sim, com certeza. A pergunta dessa manhã diz que durante quantos dias Paulo ficou cego após sua conversão? Quero dizer a você que vou repetir os telefones para você mais uma vez, e lembrando que estaremos orando por você também. Após o programa, ao terminar o programa, nós estamos dando uma relação e vamos ler para que oremos por você. Então, anote os telefones: 3344-9701, 3344-9702, 3344-9706, 3344-9712 e o WhatsApp do pastor, o 98604-4120. No final do programa, nós estaremos orando por você e lembrando a você que você é o nosso objetivo. Nós temos um coração, ele bate e por você também. Nós gostaríamos que você, se soubesse a resposta, nos telefone e coloque o seu nome também na lista de orações que nós teremos imenso prazer em orar por você. Pastor Ocini, o programa é? O nome do nosso programa? Gostaria que o senhor anunciasse? Momentos com Cristo. Que bom, né, pastor? Isso. Agora, pastor, o senhor tem abraços a dar? Sim, Jadson, é com alegria, né, que nós, do Momento com Cristo, enviamos um caloroso abraço ao nosso irmão Elci Rodrigues, lá da Igreja Batista do Meia, e também ao nosso irmão Gilberto Barbosa de Almeida, lá de Santíssimo, filho da nossa irmã Vera Lúcia. Fica aí o nosso caloroso e fraterno abraço. Então, você está ouvindo o programa Momento com Cristo da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca. O senhor sabe nosso endereço, pastor? É a Rua Barão de Corumbá, número 49, né? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque se você quiser nos visitar, nós teremos imenso prazer em recebê-lo. Estamos aqui de braços abertos para você receber também esse abraço de coração para coração. Não é bom, pastor? Sim, o abraço pessoal é sempre mais aconchegante, né, Jade? Se você puder lhe abraçar, você sentir as pessoas. A gente tem até a história, né, daquela irmã que foi tirada lá da Cracolândia, e a gente tem um testemunho dela aqui. Foi muito bonito. Que foi um abraço, né? Um abraço fez toda a diferença na vida dela. E justamente o testemunho dela foi emocionante. Muitas pessoas choraram. E o senhor não falou sobre os brindes que nós teremos hoje. Deixei mesmo já de propósito para mexer com você. Tá certo, Jadson. Como sempre, né, aos nossos ouvintes que vão ligar, vão acertar a questão, nós vamos sortear, né, no final do programa 3 Bíblias NVT. Né? Então, você que está nos ouvindo, é mais um estímulo para que você ligue, responda a pergunta, que ao final você poderá ganhar uma dessas Bíblias. Vamos ao telefone mais uma vez, 3344-9701, 3344-9702, 3344-9706, 3344-9712 e o WhatsApp 98604-4120, que é o WhatsApp do pastor. Temos um versículo a memorizar. Vamos a ele? Vamos sim. Vamos pedir auxílio? Vamos, a nossa irmã Jo. Vamos lá? Josué disse: Não tenham medo, não percam a coragem. Pode ir, pastor, estou gostando de ver. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Eu queria ouvir o dueto, não deu, mas vamos aos 3 agora. Não tenham medo, não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Josué 10, 25. Ficou mais bonito. Vamos repetir? Não tenham medo, não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Josué 10, 25. Aniversariantes temos? A irmã Josi agora vai dizer aqui a relação aqui dos nossos aniversariantes. Temos alguns aniversariantes essa semana. Bom dia a todos. Começando hoje, dia 25, o pastor Érico Rodolfo, de Niterói, e Terezinha Maria Rodrigues, a nossa assídua
ouvinte e liga todos os domingos para nós. Ela é do Andaraí. Na segunda-feira, nós temos o Gilberto Barbosa de Almeida, esse que o pastor mandou um abraço para ele hoje. Quer dizer, ele está recebendo 2 abraços, né? Um pelo aniversário e outro do nosso programa. Ele é lá de Santíssimo. Maria Helena Coutinho de Castro, de Vila Isabel, ela fará aniversário na quarta-feira. Na quinta, temos 2 aniversariantes, que é Jerusa Guimarães, do Catete, e Gláucia Cavalcante, da Parada 40, em São Gonçalo. Na sexta-feira, Luzinete Dias Gomes, no dia 30. No próximo domingo, no dia 2 de julho, Marta Barbosa da Costa, aqui da Tijuca. Nós vamos ter agora uma música com a nossa irmã Michele, em homenagem aos nossos aniversariantes. Não temas, pois eu te remi. Tu és meu Israel. Eu te formei, com amor tu me te nas mãos. Em meu colo te coloquei. Não temas, pois eu te remi. Tu és meu Israel. Eu te formei, com amor tu me te nas mãos. Em meu colo te coloquei. Mesmo que tomasses pela água, mesmo que tomasses grande aflição, tu não temerás, nem duvidarás. Eu serei contigo. Mesmo que tomasses pela água, mesmo que tomasses grande aflição, tu não temerás, nem duvidarás. Eu serei contigo. Não temas, pois eu te remi. Tu és meu Israel. Eu te formei, com amor tu me te nas mãos. Em meu colo te coloquei, pois eu sou teu Deus, O programa Momentos com Cristo da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca. Pastor Lucenir, como estão os respondentes, pastor? Nós estamos bem, Jadson. Nós já estamos com em torno de 18 respondentes, né, Sim. que ligaram e acertaram a resposta da pergunta: durante quantos dias Paulo ficou cego após sua conversão? Eu vou repetir os telefones para que, se você sabe a resposta, nos telefones.
33449701, 33449702, 33449706, 33449712 e o WhatsApp do pastor, que é o 986044120. Você ouve o programa Ouve e Vê, porque nós temos a condição de fazer isso, né, pastor? Hoje, atualmente, né? Você ouve ou vê o programa Momentos com Cristo da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca. Pastor, faça um convite às pessoas que estão nas cercanias de nossa igreja, para que venham à nossa igreja, para que nos visitem, que nós teremos imenso prazer em recebê-los. Você que nos ouve, né, nesta manhã e que nos assiste pela internet, você é nosso convidado a estar conosco, né, em uma das nossas programações. Nós temos várias programações. Aos domingos nós temos essas alternativas, né, de 4 cultos, 9, 11, 17h30 e 19h30. Durante a semana também várias outras programações. Nós temos segunda-feira, celebrando a recuperação, às 19h15. Terça-feira, os Terças Inspiradas, às 19h30. Quarta-feira temos o pastor José Maurício, às 19h. Quinta-feira temos as Mulheres Cristãs em Ação, o pessoal que se reúne aqui toda quinta-feira, às 15h também, para falar do Evangelho, para estudar a Bíblia. E sexta-feira temos os adolescentes, né, que se reúnem aqui às 20h para fazerem também o seu culto. São algumas das alternativas, né, que você, né, tem para nos conhecer. E você, então, está convidado a chegar até a nossa igreja. Meditemos na lei do Senhor com o professor Almir Gonçalves Júnior, em mais um Rumo à Escola Bíblica Dominical. A Bíblia, livro por livro. 24ª semana, domingo, 25 de junho. Neste Momentos com Cristo, vamos estudar o livro de Daniel, a vida separada e seus efeitos. Neste domingo, 24ª lição das 52 que estaremos estudando neste ano, quando através de cada domingo estaremos estudando um livro da Palavra de Deus. Preste atenção nisso. A Bíblia, livro por livro, é a oportunidade de uma maneira panorâmica e objetiva repassar em nossa mente, em nosso estudo, todos os livros da Bíblia, a Palavra de Deus, em um ano. É como se nós estivéssemos à frente de uma biblioteca e hoje estivéssemos retirando o seu 27º volume, o livro de Daniel, para estudá-lo, para lê-lo, para aprender e guardar as mensagens que ele contém. Isto porque no domingo passado, número 23, passamos por Ezequiel, onde pudemos analisar a queda final do reino de Judá, quando Ezequiel nos narra aquilo que ele via acontecer lá de longe, na Babilônia, onde ele já estava exilado. Já Daniel é diferente. O seu livro foi escrito em tempos de perseguição e de sofrimento, mas também de afirmação e separação. É belíssima a mensagem que já Daniel nos traz, juntamente com seus companheiros. A vida separada e seus efeitos é o título da lição. Daniel são 12 capítulos e nós temos vários textos espetaculares a respeito deste grande servo de Deus. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Palavras sobre Daniel. Daniel foi então um líder do povo de Israel, um profeta de Deus que viveu na corte da Babilônia. Teria cerca de 16 anos quando foi para lá. Começou a se destacar e desempenhou cargos importantes. Ele vai se destacar em diversos momentos. Seu nome vai ser mudado para Belteshazzar, por causa da sua influência, por causa da sua maneira de se conduzir. Daniel vai ser nomeado governador de toda a província. Os dados históricos é que entre 605, Daniel, com 16 anos, foi levado cativo para a Babilônia. Ele vai ficar lá por muito tempo. Alguns acham que com cerca de 82 anos de idade, prestes a ver o exílio terminar, é que ele iria morrer. Como os caldeus foram primeiros a adotar tais práticas, eles estavam querendo fazer isso, caldear, misturar, miscigenar o povo de Israel. Porém,
Daniel e seus companheiros não se permitiram passar por isso. As qualidades pessoais de Daniel o distinguem como um dos principais personagens bíblicos: integridade, capacidade para amar, agir com sabedoria, lealdade aos amigos, ao rei, aos sábios. Num esboço básico, são 12 capítulos, é muito simples. A história, a interpretação do sonho do rei, a estátua de ouro, o segundo sonho do rei. Daniel é chamado, muitos anos depois, na cova dos leões, primeiras visões de Daniel. Algumas visões globais do texto que nós podemos ter. Primeiro, a visão ímpar do profeta. Daniel é, sem dúvida, sob o ponto de vista de fidelidade e pureza de vida, um dos maiores personagens da Bíblia. Segundo, a sua vocação profética. Suas profecias sobre os reinos que surgiriam e cairiam, especialmente no período interbíblico, são de enorme precisão. Maravilhosa a visão profética de Daniel. A terceira visão globalizante de Daniel, capítulos 11 e 12, ele volta a falar sobre reinos que vão se suceder naquela parte do mundo de maneira muito efetiva, de maneira muito precisa. Impressionante as visões dele. Os tempos de Daniel é a quarta destaque que devemos fazer. Ele tem muitas ilustrações sobre os anos que passam, 70, 72 semanas, 1290 dias, a abominação da desolação, profecias muito completas para aquela época. Na sua contextualização, nós poderíamos retirar 4 aspectos. O exemplo de santidade de vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o seu exemplo de solidariedade, magnífica a amizade de Daniel. Em terceiro lugar, o exemplo da segurança dos 3 amigos de Daniel, que desafiam o rei para serem jogados na fornalha ardente. Em quarto lugar, o exemplo do seu espírito de oração. Daniel orava ao Senhor. Sim, irmãos, o título da lição que trazemos para este estudo tem a ver com algo que chama a atenção logo no início do livro. A vida separada de Daniel e seus 3 companheiros vai se constituir em aspecto marcante na positiva escolha posterior que os 4 jovens judeus terão na corte babilônica. O fato de terem se cuidado de maneira especial durante este tempo demonstra a confiança que eles tinham na presença do Senhor. Foi a santidade de vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias que os levou a não se deixarem contaminar pelos vícios e desvios da corte, tornando-os então capacitados para o que viria depois. Hoje, o desafio do crente, meu e seu, é também não nos deixar contaminar pelos manjares deste mundo. Amém, Senhor. Amém. 7h34. Desde 1908, o Colégio Batista Shepherd ensina na cidade do Rio de Janeiro. Fruto da obra missionária, mantém-se fiel à tradição e educa com qualidade. Além disso, a formação do caráter de nossas crianças e adolescentes é a prioridade do Colégio Batista. Se você não conhece o imenso e arborizado espaço, chegou a hora. Se não conhece nossa metodologia pedagógica, venha conhecer Colégio Batista Shepherd, Rua José Gino, 416 Tijuca, telefone 2105-0552. Rei das Malas, a sua loja de malas completando 50 anos de tradição e bom atendimento no Rio de Janeiro. Toda a linha de mochilas, bolsas de viagens, bolsas femininas, acessórios e consertos de malas em geral. Rei das Malas, Rua Senhor dos Passos, 96, Centro no Saara. Fone 2224-2750. Sabe aquela dificuldade que você tem de encontrar um livro? Ela acabou. Você pode pedir o livro que deseja ler por telefone. A Livraria Eldorado Tijuca entregará na sua casa. Para compras maiores, o frete é totalmente grátis. Ligue de segunda a sexta para DDD 21 2569 4747. A Livraria Eldorado Tijuca também espera por você para um cafezinho com nossa equipe especializada.
Venha nos visitar. Estamos na Rua Conde de Bonfim, 422, próximo ao metrô Sans Penha. Livraria Eldorado. Fone DDD 21 2569 4747. Costa e Teixeira Advogados, há 20 anos contribuindo para dar assistência jurídica através dos seguintes serviços: direito previdenciário, auxílio-doença, aposentadorias, pensões, desaposentação, defesa administrativas e muito mais. Contamos com uma equipe de advogados que atuam também em pequenas causas e trabalhistas, família e empresarial. Faça-nos uma visita. Costa e Teixeira Advogados, Avenida Presidente Vargas, 482, Sala 908, Centro, Rio de Janeiro. Fone 2283-1313 ou 2283-1090. Momentos com Cristo da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca. Pastor Alceni, como estão os respondentes? Estamos caminhando já, e progredindo. Nós já estamos com mais de 30 acertadores, né, da nossa pergunta desta manhã, que diz durante quantos dias Paulo ficou cego após sua conversão. Essa é a pergunta. A pergunta é? A pergunta é exatamente essa, né? Durante quantos dias Paulo ficou cego após sua conversão? Os brindes quais são, pastor? 3 exemplares da Bíblia NVT. Mais uma vez os telefones para você. 3344-9701, 3344-9702, 3344-9706, 3344-9712. E o WhatsApp do pastor, o 98604-4120. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. Provérbios 4:18. Vamos ouvir a mensagem hoje com o nosso pastor, Alcenir Mota. Obrigado, Jadson. Como a gente já falou aqui ao longo do programa, nós temos passado por momentos muito difíceis, né, na nossa nação, no nosso país. Essa semana recebi uma pessoa que veio me dizendo: pastor, eu estou há 3 meses sem receber o meu salário. Meu filho depende de mim, né, está para ser despejado, e eu já não sei mais, né, o que fazer. É só um exemplo, né, das dificuldades pelas quais as famílias, né, têm passado no nosso país e principalmente no estado do Rio de Janeiro, em função da crise, né, financeira pela qual o estado tem passado, em função, né, de tantos malfeitos dos nossos governantes. E eu fiquei pensando, Jadson, né, como a gente pode responder, né, a essas ansiedades e a esse dilema. Eu diria que é um dilema mesmo, né, porque existem pessoas que estão desempregadas e pessoas que têm o seu trabalho, mas mesmo assim não conseguem receber os seus salários, e isso inevitavelmente traz problemas para dentro das nossas casas, para dentro da nossa vida, para o nosso corpo, né, doenças físicas e doenças mentais também. E aí aonde a gente vai buscar esperança, né? Aonde está a nossa esperança? E aí eu me lembrei, né, desse livro tão importante aqui no Antigo Testamento, que é o livro de Abacuque, que é um profeta que vive uma situação também muito semelhante, né, a essa que nós estamos vivendo. E ele indaga a Deus, né, até quando, Senhor, eu vou presenciar tanta desgraça, tantos problemas, tanta injustiça, sem que o Senhor venha intervir? Porque essa era a sensação do profeta e é a sensação de muitas famílias hoje, né? Cadê Deus nessa história? Mas é interessante que aí eu fiz um paralelo entre Paulo e Abacuque, e com certeza Paulo leu Abacuque. Paulo tinha no livro de Abacuque um dos seus instrumentos de esperança e de progredir diante das dificuldades pelas quais ele também passava. E um dos versículos mais famosos de Abacuque é que o justo viverá pela fé, e Paulo se apropria desse versículo e ele vai citá-lo na sua carta aos Gálatas e também na sua carta aos Romanos. Mas além desse texto,
Nós temos, no final do livro de Abacuque, um poema, um hino lindíssimo, né, que eu gostaria de ler com você nesta manhã, você que é nosso ouvinte, você que está passando por dificuldade, você que está com problemas, né, de enfermidade, você que está com problema dentro do seu casamento, dentro da sua família, você que está com problemas financeiros, você que não vê aonde colocar a sua esperança. Eu queria, né, deixar essas palavras aqui do profeta, e depois vou fazer um paralelo também com o que Paulo vai dizer lá em Filipenses. Vejam o que Abacuque diz aqui no final do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja o gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aí você traça um paralelo com a vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai dizer a seguinte verdade, né, da sua vida. Né? A partir do versículo 11, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, não é fácil, né? Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê que foi uma vida de sofrimento. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios, por várias adversidades pelas quais ele passou. Vários problemas, várias situações, perseguições, prisões, né, naufrágios, né, passou fome, passou frio. E ele consegue, né, que nessa carta, à igreja de Filipenses, expressar esse sentimento, nessa confiança, que com certeza ele tirou lá de Abacuque. Lendo Abacuque, que vai ao longo da sua trajetória, né, partir de um momento de indagação diante de Deus. Até quando, Senhor? Por quanto tempo eu vou continuar desempregado? Por quanto tempo eu vou ter meu filho entregue ali às drogas? Por quanto tempo eu vou ficar sem ter segurança diante das adversidades e dos problemas pelos quais eu passo? E este homem, né, vai caminhar com Deus no sofrimento, no deserto, e ele vai ouvir de Deus que o justo viverá pela fé. E o que significa isso? O que significa viver pela fé? É justamente quando nós estamos sem o nosso chão, sem a segurança que às vezes o emprego nos dá, que uma conta bancária nos dá, que a saúde nos dá, porque é muito fácil nós termos segurança, nós termos confiança, quando tudo vai bem, quando eu tenho saúde, quando eu tenho um bom emprego, né, quando a minha família está toda bonita, quando tudo está certo. Mas quando as coisas começam a ruir, quando eu olho para a minha nação e vejo tanta corrupção, quando eu olho para o meu estado e vejo pessoas sofrendo, cada vez mais pessoas vivendo nas ruas, isso me traz insegurança. E o profeta Abacuque, ele, no seu contexto, ele questiona isso. Ele se coloca diante de Deus. Não é que esse homem não confiava em Deus, mas o seu contexto, o meio em que ele vivia, levava-o a questionar, a perguntar a Deus: Senhor, por que tudo isso? Como que eu vou sair dessa situação? Como eu vou poder sair de casa? E diante desse questionamento, dessas dúvidas, dessas indagações, ele vai tendo um relacionamento com Deus cada vez mais estreito. Ele não entende as respostas do Senhor, mas ele ouve, né, esse versículo que vai ecoar ao longo de toda a Bíblia: o justo vai viver pela fé. E aí a gente se pergunta, o que é fé? Aí você vai lá em Abraão, você vai ver um homem que foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia.
E ele responde a Deus positivamente: sim, eu vou. Esse mesmo Abraão é levado a sacrificar o seu filho Isaque. E ele não questiona, ele vai. E o livro de Hebreus vai dizer que Abraão fez isso porque ele confiava em Deus, fruto de um relacionamento. Ele sabia que Deus iria prover de alguma forma. Ele iria dar solução ao seu problema, mesmo que Abraão não enxergasse esse problema, a solução desse problema. Mas ele confiava em Deus. Ele depositou a sua confiança em Deus, mesmo sem enxergar, que é o que acontece conosco, que acontece comigo, que acontece com você. Hoje, meus irmãos, eu não sei qual vai ser o futuro do nosso país. Eu não sei qual vai ser a resolução, a saída desse problemão que nós estamos enfrentando em termos políticos e também financeiros. Eu não sei. E eu creio que dificilmente alguém pode apontar uma solução, porque nós não temos alternativas. Vai tirar o presidente, vai colocar quem? Se a cada semana surgem denúncias que vão se espalhando por praticamente toda a nossa classe política. Quem será o nosso Salvador? Quem vai ser aquele que vai dar solução aos nossos problemas? Com certeza não é o homem. E é isso que Abacuque vai aprender. Por isso que ele vai chegar ao final do seu livro e vai dizer: ainda que a figueira não floresça, já fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mais alimentos, os currais não tenham mais o gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é que vai me dar as forças. Sim, não é o homem. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança não está no governador. A minha esperança não está no prefeito. A minha esperança não está no presidente. Não, a minha esperança está no Senhor. E Paulo, com certeza, ao ler isso, traz para a sua vida. E em meio também às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, que não eram poucos, Paulo passou por várias adversidades, por grandes problemas. Ele vai dizer exatamente: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Seja quando está tudo bem na minha vida, quando a geladeira está cheia, quando a minha conta bancária está no azul, ou mesmo quando a minha geladeira está vazia, quando a minha conta bancária está no vermelho. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é em mim. A força não estava em Paulo, ele sabia disso. A força não estava em Abacuque, a força estava no Deus que ele servia, no Deus que nós servimos, no Deus que você serve. Eu não sei qual o momento que você está passando, mas fato é que nós, brasileiros, passamos por um momento na nossa história em que a adversidade tem batido às nossas portas. Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, muitas pessoas doentes. Aonde está a nossa esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem buscado a sua esperança? Sim, porque se você tem buscado a sua esperança no mundo, nas nossas autoridades, você vai continuar sofrendo. Os seus olhos têm que estar fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque é isso que faz Abacuque, é isso que faz o apóstolo Paulo. Quando Abacuque cita essa afirmação, ainda que a figueira não floresça, não é que tudo estivesse certinho na vida dele, não, muito pelo contrário. O povo de Israel vivia da agricultura, e ele diz: mesmo que nada esteja dando certo, mesmo que a plantação não floresça, mesmo que o gado seja arrebatado, o gado morra, mesmo que tudo dê errado na minha vida, eu mesmo assim vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Senhor, porque é Ele que me dá força, Ele é a minha fortaleza, é através dEle que eu vou caminhar, porque ai de mim se eu confiar no homem, se eu buscar a minha confiança no homem. E meus irmãos, essa verdade proclamada por Abacuque, ela é apropriada pelo apóstolo Paulo, e precisa ser apropriada por mim e por você, que passamos por dificuldades, que passamos por problemas que são maiores do que a nossa capacidade de resolver. Sim, eu tenho certeza absoluta que você que me ouve nesta manhã, provavelmente amanheceu nesse domingo chorando, porque o seu filho não voltou para casa, porque você não sabe como vai pagar a conta que vence agora no final do mês, porque você não sabe qual é o resultado de um exame.
São algumas das dificuldades que nós temos enfrentado nessa nossa caminhada. Eu queria dizer para você nesse domingo que você deve procurar a esperança em Deus. Leia Abacuque, leia Filipenses no capítulo 4. Veja a experiência desse profeta no Antigo Testamento. Veja a experiência do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Homens que sofreram, homens que passaram por dificuldades, mas encontraram a paz. Não nos bens materiais, não na solução dos seus problemas, mas a paz que esses homens encontraram estava no Deus que eles serviam, no autor e consumador da sua fé, um Deus que é a fortaleza, que é a minha fortaleza, que é a sua fortaleza. Isso tem que se fazer valer na nossa vida. Isso tem que se fazer valer na minha vida, na sua vida. Então você, meu amigo, que me ouve nessa manhã, se aproprie dessa palavra, que Deus possa te abençoar e te dar as forças necessárias para que você possa superar o momento difícil pelo qual você e eu, nós temos passado no nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Nós vamos convidar a você que nos ouve nesse instante para que se junte a nós. Nós vamos orar por você e também pelos pedidos das pessoas que nos telefonaram. E pedir a Deus que nos abençoe e guarde. Nós vamos, então, ter aqui a nossa irmã Josi lendo a relação daqueles nossos irmãos que ligaram para nós nesta manhã, e fizeram os seus pedidos de oração. Temos alguns agradecimentos, como o nosso irmão Lauro Fonseca, pedidos. A irmã Márcia pede por Rosana, para Aline e família, viagem da Milena. Ebraim Correia pede pela sua família, irmã Conceição pelo seu filho Rafael, Estego Diego. Eunice da Silva também pede oração por Vasti, Isabel, pelos netos e pelo programa. Irmã Clarice também pede pelo seu neto Igor. Olívia Angélica pede pelo bebê Gabriel, filho de Paulo Vitor e Thaís, e pela sua família, pelos seus netos. Irmã Terezinha sempre pede pelos seus netos, família e pelos funcionários do estacionamento e também pela equipe do programa. Irmã Lúcia e irmã Leda Gonçalves, ela agradece a Deus pelos seus 88 anos que ela completou ontem. Semana passada nós falamos sobre ela e, mais uma vez, estamos agradecendo a Deus pela sua vida. Pai amado, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E queremos colocar diante do Senhor também as nossas necessidades, os pedidos que aqui foram feitos, que estão sendo feitos, crendo que o Senhor é poderoso para dar solução a todas as nossas dificuldades. Venha agir, ó Deus, sobre cada problema, cada ouvinte, ó Deus, que nos ligou com agradecimentos e também com as necessidades. Nós confiamos no Senhor e entregamos todos esses pedidos diante do Teu trono da graça, certos de que o Senhor vai dar a solução, Deus. Não que nós queremos, mas que cada um dos nossos ouvintes necessita do Senhor. Fala aos seus ouvidos, ó Deus, dá a tranquilidade, dá a paz que eles necessitam. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Alceni, programa chegando ao final e a resposta de nossa pergunta. Pois é, já essa pergunta, que foi durante quantos dias Paulo ficou cego após a sua conversão, tem como resposta lá em Atos capítulo 9, versículo 9, 3 dias. 3 dias foi o período que o apóstolo Paulo ficou cego, após a sua conversão. E quantos acertaram, pastor? Nós tivemos quantos acertadores? Ainda estamos aqui computando aqui os nossos números. Vamos sortear, aqui aqueles dentre os acertadores, 3 acertadores, nós que vão receber 3 exemplares, cada um vai receber um exemplar, claro, da Bíblia NVT. Nós temos aqui como sorteados o número 43, o número 68 e agora o último número, número 69. Então,
68, 69 e 43. Agora vamos ver aqui os nomes. A nossa irmã Josi vai dizer 68, 69 e 43, aqui o nome dos acertadores que foram contemplados com a Bíblia NVT. 43, Luiz Dias. Parabéns. Número 68, Carlos Eduardo Garcia de Campinas. Parabéns. E número 69, Siloene Moreira da Silva. Parabéns. Nenhum dos três são aqui membros de Itacuruçá, né? É. Todos são nossos ouvintes. Que Deus os abençoe e que vocês possam fazer um bom uso desta Bíblia. Pastor Alcenir, rapidamente a programação da nossa igreja hoje. Nós temos os nossos 4 cultos, né? Já disse agora de manhã, só enfatizando o culto das 17h30, que é o nosso culto em francês, né? Nossa turma que preparou um culto muito bonito e você é convidado a estar conosco. Se você não puder estar, assista, né, através da internet esse culto que vai com certeza abençoar muitas pessoas de outros países e também do nosso Brasil. O que é bom? Dura pouco. Chegamos ao final de mais um programa Momentos com Cristo da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca. Agradecemos a sua audiência, esperamos contar com você no próximo domingo, às 7 horas da manhã, aqui nesta emissora. O nosso endereço é Igreja Batista Itacuruçá, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, Rio de Janeiro. Tenham todos um bom domingo. E que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação e a presença do Espírito Santo esteja com todos os nossos ouvintes, com seus familiares e com todo o povo de Deus espalhado por todo o nosso país, em nome de Jesus. Amém e amém. Desde 1908, o Colégio Batista Shepherd ensina na cidade do Rio de Janeiro. Fruto da obra missionária, mantém-se fiel à tradição e educa com qualidade. Além disso, a formação do caráter de nossas crianças e adolescentes é a prioridade do Colégio Batista. Se você não conhece o imenso e arborizado espaço, chegou a hora. Se não conhece nossa metodologia pedagógica, venha conhecer. Colégio Batista Shepherd, Rua José Gino, 416, Tijuca. Telefone 2105-0552. Rei das Malas, a sua loja de malas completando 50 anos de tradição e bom atendimento no Rio de Janeiro. Toda a linha de mochilas, bolsas de viagens, bolsas femininas, acessórios e consertos de malas em geral. Rei das Malas, Rua Senhor dos Passos, 96, Centro no Saara. Fone 2224-2750. Sabe aquela dificuldade que você tem de encontrar um livro? Ela acabou. Você pode pedir o livro que deseja ler por telefone. A Livraria Eldorado Tijuca entregará na sua casa. Para compras maiores, o frete é totalmente grátis. Ligue de segunda a sexta para DDD 21 2569 4747. A Livraria Eldorado Tijuca também espera por você para um cafezinho com nossa equipe especializada. Venha nos visitar. Estamos na Rua Conde de Bonfim 422, próximo ao metrô Sans Penha. Livraria Eldorado. Fone DDD 21 2569 4747. Costa e Teixeira Advogados, há 20 anos contribuindo para dar assistência jurídica através dos seguintes serviços: direito previdenciário, auxílio-doença, aposentadorias, pensões, desaposentação, defesa administrativas e muito mais. Contamos com uma equipe de advogados